8h30 ainda, tem alguns colegas que não entraram, vamos aguardar aí o pessoal entrando na sala para nós podermos dar início às atividades. Só aguardar mais alguns minutos aí para os colegas conseguirem acessar a sala para nós iniciarmos aí. Conversamos na semana passada a respeito da soldagem em vaso de pressão e outros tópicos ali, falando com o Cleito, e surgiu a ideia, ele até comentou em fazer um curso de extensão de horas ACC de atividade complementar para soldagem, para atividade com NR13, com vaso de pressão. Daí nós vamos articular, assim que voltar às aulas, com o professor Aldori, o professor Rodrigo Botan, que são os coordenadores ali, para nós fazermos uma atividade, um curso de extensão de NR13 para vocês, vaso de pressão. Já que teve NR12 já algumas vezes, nós vamos trabalhar aí o NR13 também, que é muito importante. Eu acredito que logo nós vamos estar encaminhando para vocês aí. Beleza? Beleza, professor? Então, assim, iniciando a aula de hoje, na última semana nós falamos ali sobre simbologia de soldagem, recapitulamos alguns pontos ali. Eu quero falar com vocês hoje sobre metalurgia de soldagem, os fatores microscópicos e macroscópicos que levam às falhas nos processos de soldagem. É muito importante para o engenheiro mecânico ter esse conhecimento, porque a soldagem em si, ela é um processo muito simples, mas ela tem uma série de características e peculiaridades ali que devem ser levadas em consideração para evitar o erro na soldagem, principalmente quando a soldagem estiver submetida aí a ensaios, por exemplo, ensaios com ultrassom, ensaio com raio-x. Então, tudo isso necessita de uma grande atenção no processo de soldagem. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aí com o material que eu tenho aqui, que eu estava preparando para a aula de hoje, de vocês que eu preparei, e eu quero que vocês observem um ponto aqui que é bem interessante. Aqui nós temos um gráfico que mostra a dissipação do calor, a forma que o calor é distribuído na peça quando nós estamos soldando. Aqui nós estamos trabalhando temos aqui, só um pouquinho, deixa eu... Rapaz, quem está entrando na sala ali. Permitir que a dona Tuiane entre na sala. Então, aqui, esse daqui é um artigo técnico do próprio Mondenese, que é o indivíduo que nós usamos como referência aí para nossas aulas de soldagem. E tem esse artigo aqui que ele fala sobre a metalurgia da soldagem, só sobre metalurgia da soldagem. E nós temos aqui a distribuição do calor num plano XY para uma peça de 5 milímetros de espessura, uma peça de 10 milímetros de espessura e uma peça de 20 milímetros de espessura. E o que nós percebemos aqui? O fluxo de soldagem indo para frente
vindo nesse sentido. E nós temos aqui a poça de fusão, provavelmente próximo de 1.500, 1.600 graus aqui. E nós percebemos o quê? Que logo, imediatamente atrás da poça de fusão, nós temos uma temperatura próxima a 100 graus aqui. Para frente ela está até mantendo um pouco mais a temperatura, mas assim, numa peça com 5 milímetros. Então, a dissipação do calor ela é muito rápida e nós perdemos calor muito rápido numa peça. Por isso, a importância de nós trabalharmos o quê? Pré-aquecimento nos nossos elementos soldados, para evitar essa troca térmica muito rápida, porque essa troca térmica é ruim para a peça. Concordam comigo? Sim. Temos aqui, ó, a forma que a variação de resfriamento e a dissipação do calor durante a soldagem nas juntas. Então, imagine se nós estivermos soldando uma junta com elementos com pouca espessura aqui, o que vai acontecer? Nós vamos ter distorção nesses nossos materiais. Nós vamos ter o quê? Empenamento, nós vamos ter problemas relacionados à forma que o calor está dissipando na peça, o fluxo de calor, e nós vamos ter o quê? Origens de trinca, vamos ter outros tipos de problemas relacionados à nossa soldagem. Tanto é, provavelmente eu já tenha feito esse desenho para vocês na sala. Nós temos a nossa junta soldada aqui, certo? Quando eu estou inserindo material nessa junta soldada, quando ela está aquecida, essa área aqui está aquecida, os efeitos da dilatação térmica fazem com que ocorra o quê? Esse material avance suas dimensões até por efeito da dilatação térmica. E o que acontece aqui no meu chanfro, no meu filete, que é onde eu vou ter o meu afastamento para a minha raiz, o que acontece? Muitas vezes ele acaba se unindo. E daí, quando eu soldo, meu material está aqui. O que vai acontecer com ele quando ele vai resfriando? Ele tem a contração dele normal em função da diminuição do calor. E o que vai acontecer aqui? O meu material, quando ele tem a solidificação dele, ele tem uma redução no volume dele em função da solidificação. Então, ele vai perder aí 2% do volume dele. E o que pode acontecer nesse meu material? Pequenas trincas, pequenas fissuras. Então, isso é a função do indivíduo que está controlando o processo de soldagem, entender dos efeitos metalúrgicos do processo de soldagem. Tranquilo? E se eu aquecer demais essa peça aí, pode ocorrer algum problema na solda? Se você aquecer demais ela, a que temperatura você está dizendo? No pré-aquecimento dela? Cada material tem um tanto X que ela pode receber uma certa temperatura, né? Nós Daí temos se que essa ter peça, atenção. por exemplo, assim, de dilatar, ela não pode, na hora da solda, ela não pode acontecer de um rompimento, por exemplo? Nós temos que cuidar o quê? Nós temos as temperaturas críticas dos nossos materiais. Acredito que eu comentei com vocês semana passada, né? Então Sim, vamos foi comentado. dar o ar da graça ao seu Nixon, que está entrando na aula também. Cada material tem a sua temperatura crítica, que é a temperatura de recristalização. Recristalização. O
que é onde os grãos começam a se deformar, começam a mudar de tamanho. No aço, no aço com baixo teor de carbono, que é geralmente os materiais recomendados para serem soldados, próximo de 670 graus. O que que isso vai fazer? Esse meu aquecimento ele não pode ser superior a essa temperatura, porque senão eu vou ter problema. Tem que ter cuidado quanto a isso também, né? Porque senão eu vou ter problema no meu processo de soldagem. Então eu tenho que controlar a minha temperatura o meu pré-aquecimento em função disso, para evitar que essa minha temperatura fique elevada e que eu altere a granulometria do meu material aqui antes da soldagem. Não sei se respondi a pergunta. Sim, não. Obrigado aí. Então nós temos que ter esse cuidado, beleza? Deixa eu voltar aqui no material que eu estava trabalhando. Daí nós temos aqui no livro, esse material todo ele está no Google Acadêmico, é uma plataforma que eu gosto de trabalhar bastante, que nós temos o que aqui, ó? No mesmo livro do Mondenese, aquele que nós estávamos trabalhando, nós temos as descontinuidades comuns em solda. O que são as descontinuidades? São os aspectos indesejáveis na soldagem, porque o que ele considera que as descontinuidades dimensionais, que é a distorção. O que é a distorção? É quando a peça tem empenamento, dimensões incorretas da solda, o volume da solda incorreto e o perfil também incorreto da solda. E daí são as descontinuidades dimensionais. E nós temos as estruturais, que muitas vezes são mais graves no processo de soldagem, porque elas são imperceptíveis algumas. Por exemplo, porosidade. A porosidade ela é muitas vezes imperceptível no processo de soldagem e nós não conseguimos ver. Os poros ficam entre os passes de solda. Inclusões de tungstênio, quando é no processo de TIG. Muitas vezes nós não conseguimos ver também a inclusão de tungstênio. E o que é essa inclusão de tungstênio? Quando eu acabo encostando o tungstênio na poça de fusão e ele acaba derretendo, porque o tungstênio ele é ele não é considerado um consumível no processo de soldagem, até porque ele não derrete com a poça de fusão. Eu só vou derreter meu tungstênio, só vai ter inclusão de tungstênio na soldagem quando eu acabo encostando a ponta do tungstênio na poça de fusão. E daí eu tenho problema. Falta de fusão. Eu trabalho ali com o meu material, mas ele não acaba fundindo. Eu tenho falta de calor na minha poça de fusão. E daí eu tenho uma fusão incompleta. Isso é ruim para o processo, mas e eu consigo perceber fácil isso daqui. A porosidade também, muitas vezes, com LP eu consigo pegar. Falta de penetração na solda. Isso é um problema, porque muitas vezes minha solda fica bonita por cima, mas ela não tem penetração suficiente no material, e daí ela acaba ficando uma soldagem, uma, uma junta de solda fraca. Isso é um problema. Mordedura. O que é mordedura? Mordedura é aquele dentezinho que faz, por quê? Porque eu trabalho muito lento o meu movimento de soldagem, e daí a minha poça de fusão fica muito tempo sob um determinado ponto do material, e ele acaba, ao invés de adicionar o material, ele acaba fundindo esse material e fazendo um desgaste na lateral ali da minha poça de fusão com do meu metal de base ali. Trincas, que são problemas seríssimos também, que muitas vezes ocorrem em função disso que eu acabei mostrando para vocês. Daí nós temos as propriedades inadequadas, que são propriedades mecânicas. Por exemplo, propriedade mecânica inadequada numa junta soldada.
uma dureza elevada num ponto. Muitas vezes eu tenho uma dureza muito elevada no material e isso é uma propriedade mecânica inadequada, porque eu preciso fazer um processo de usinagem posterior, alguma coisa do gênero, e eu não consigo. E propriedades químicas daí são relacionadas à parte de materiais mesmo. Muitas vezes eu acabo adicionando alguns agentes químicos ali que não eram interessantes para a minha força de fusão e ela acaba gerando uma descontinuidade no meu material. Beleza? Aqui, ó, a mordedura, se vocês não conhecem, todos sabem, quando eu falo de mordedura, tenham a ideia do que pode ser. A mordedura, se eu tenho. Quando eu tenho minha junta soldada aqui, e eu estou adicionando material, ela fica incompleta aqui, ó, e ela faz o quê? Faz um dentinho aqui na peça. Conseguiram visualizar aqui o dentinho que ela fez aqui, ó? Porque o meu chanfre estava aqui e o material está para lá. E ela faz um dentinho ali na peça. Isso é uma mordedura. Aqui eu posso ter um ponto com microfissuras ali que podem gerar um desgaste no meu material. E algumas vezes acaba acontecendo que ele acaba sendo um ponto de contaminação e de oxidação ali na minha junta soldada. Isso é um problema grave. Beleza? É determinado, uma pergunta aqui, boa noite. É determinado uma tolerância para as descontinuidades? Sim, tem cada processo tem uma tolerância para descontinuidade. O ideal é que as nossas soldagens sejam ah, o mais perfeito possível para evitar essas descontinuidades. Até porque quando você faz a soldagem no material, ela tinha alguns conceitos que diziam que alguns conceitos de soldagem que diziam que a soldagem era quando eu fazia uma junta sem descontinuidade na minha peça. Então, claro que isso foi caindo ao longo do tempo, porque não existe uma junta sem descontinuidade, se nós formos analisar de forma microscópica, mas o ideal é que nós não tenhamos descontinuidade, mas para cada processo tem sim suas tolerâncias. Existe até tabelas, segundo a AWS, para descontinuidades. A ASME também tem algumas tabelas para descontinuidade. A ASME é a a Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos. Ela traz aí alguns pontos também. Então, não, então podemos considerar a soldagem do serralheiro como não sendo uma soldagem, né? Que muitos A do serralherias, né? serralheiro não pode ser considerada uma soldagem em alguns aspectos, porque na verdade ele só faz uma deposição de material ali. O serralheiro ele não solda, ele deposita material, né? Então, existem soldadores muito bons, mas geralmente o serralheiro não é um bom soldador. Então, nós temos ali as descontinuidades dimensionais que nós falamos. Ele fala aqui um pouquinho sobre distorção, e daí ele fala das causas práticas, que é uma soldagem muitas vezes em excesso, ou soldagem em juntas livres, ou seleção incorreta de chanfros. Quando ele fala aqui soldagem em excesso ou soldagem em juntas livres, o que o pessoal geralmente faz para evitar distorção em chapas ou juntas? Acaba fazendo pontos ao longo
da junta para evitar que esse material comece a trabalhar quando você aplica o calor. E daí você, ou muitas vezes você acaba colocando reforços no material para evitar que ele perda a, a, a geometria dele ali. Então, juntas livres, soldagens em juntas livres podem facilmente ter essas distorções. Beleza? Ele fala aqui em medidas corretivas, e daí a distorção pode ser reduzida durante a soldagem, diminuindo a quantidade de calor e metal depositado. Então, quando para você diminuir a quantidade de calor ou metal depositado, se você não tem muito o que fazer, você tem aquela junta ali, tem que soldar, o que você faz? Você começa a preencher um lado e o outro. Vai preenchendo um lado e depois vem preenchendo o outro. E daí você acaba dando tempo para o material absorver esse calor e dissipar esse calor de forma mais fácil. Ou muitas vezes você acaba ponteando essa chapa em algum outro material ou fazendo pontos ao longo de todo o espaço. E daí ele fala que, pela utilização de pontos de fixação, pelo martelamento entre passes, a escolha correta do chanfro e sequência da soldagem, que são os pontos que nós acabamos falando, sequenciamento de soldagem, mudando os lados, fixação com dispositivo para soldagem, que é os fixar aqui com um ponto, ou colocando sargento, grampo C, entre outros. Aqui são exemplos aí de distorção. Contração transversal. Aqui ele mostra aqui, ó, uma contração transversal. A peça, ela, muitas vezes ela eleva essas abas aqui. Ó, ele mostra aqui os tipos de contração que podem acontecer. Dimensão incorreta de solda é a falta de solda, o perfil incorreto. Isso é um problema também, porque acaba quando você tem a garganta da solda insuficiente, a garganta é considerado o quê? Você tem um triângulo retângulo aqui, e a garganta é a área onde vai sofrer todo o esforço aqui. Então, quando você tem uma garganta insuficiente, você tem o quê? Uma área insuficiente. Isso gera um risco de uma ruptura no teu processo de soldagem. Quando você tem convexidade excessiva, você está depositando material de forma demasiada na tua soldagem. Você está depositando muito material. Mordedura, aquela questão que eu falei ali, ó, o desgaste no cantinho da peça, e daí você acaba deixando frágil essa lateral. Dobra também é quando você tem material insuficiente aqui na área da garganta, e você acaba tendo uma, um material em excesso depositado na parte inferior e uma falta de material na parte superior. Perna insuficiente. O recomendado para soldagem, para volume de soldagem, é que as pernas da soldagem, que seria o lado dela aqui, ó, seja igual à espessura do material, certo? Do material mais fino da chapa. Para quê? Para quando você dimensiona a tua garganta, ela tem uma área superior à do material mais fino. Mas se você tem uma perna insuficiente, ó, vocês podem ver que a linha tracejada aqui, ela passava aqui por cima. Se você tem uma perna insuficiente, você acaba tendo material depositado de forma inadequada, falta de material na tua junta. E isso é um problema. Ou falta de penetração. Daí tu olha por cima, a solda tá linda, mas ela vai quebrar porque ela não teve penetração em ambos os materiais aqui na parte inferior. Tranquilo? Daí formato incorreto da junta, isso é um problema.
Quando você não tem o casamento das tuas juntas aqui, o posicionamento inadequado, o dimensionamento inadequado da junta, isso pode ter problema. Das descontinuidades estruturais que são interessantes para nós aqui nesse momento, que é a porosidade. Então, ela acontece quando eu tenho evolução de gás durante a soldagem e as bolhas de gás podem ser aprisionadas pelo metal solidificado. Ou umidade, ou contaminação de óleos, graxa, ferrugem na região da junta, tudo isso. E daí assim, ó, olhem aqui o que geralmente acontece. São pequenos poros e eles ficam muitas vezes internos no cordão de soldagem. A gente não consegue verificar a olho nu esses problemas de porosidade. E daí eles vão gerando microfissuras, oxidação nesses pontos e acabam minando o cordão de solda. Inclusões de escória. Inclusões de escória, as causas práticas aqui é a manipulação incorreta do eletrodo, quando a escória flui para frente da poça de fusão. Isso daqui é geralmente fora da posição plana, porque na posição plana eu consigo controlar bem a minha poça, mas quando eu soldo em vertical, tanto ascendente quanto descendente, ou sobre cabeça, eu tenho esse tipo de problema. E daí a escória, ela solidifica entre os passos, ela acaba solidificando um pouco antes da minha poça de fusão e entre os passos da solda, e daí ela gera problemas também bem graves. Inclusões alongadas formadas entre os passos de solda são concentradores de tensão relativamente severos e podem facilitar a formação de trincas. Aqui é um exemplo de inclusão de solda, de escória. Muitas vezes acontece isso aqui, ó, entre os passes, quando eu não faço a limpeza eficiente. Quando eu estou soldando com o eletrodo revestido, o que eu tenho que fazer? Eu faço o cordão e depois eu tenho que limpar bem esse cordão de solda para tirar a contaminação. E daí, se eu não tiro a contaminação, ela vai ficar morando ali, vai dar problema. Essa limpeza que o senhor está se referindo é com Esmerilhadeira, muitas vezes, ou com a capiqueta e com a escova de aço. Só que assim, se você está soldando há bastante tempo, e se é bastante solda que você vai fazer, com a piqueta e com a escova de aço, muitas vezes você acaba perdendo muito tempo. Então, o que os soldadores fazem? Usam aquelas lixadeiras de 4,5 polegadas com disquinho de desbaste e fazem a limpeza ali. Fazem o esmerilhamento da área para poder tirar toda a escória ali e vir com outro passe. A inclusão de tungstênio isso daqui é quando acontece na TIG, ó, quando a ponta do eletrodo toca o metal de base ou na poça de fusão. Isso é um problema. Falta de fusão. É complicada a falta de fusão, principalmente em metais onde você tem juntas mais espessas. A falta de fusão é um problema bem sério, porque ela pode, se você tem juntas mais grossas, é porque você vai ter uma carga aplicada maior ali. E daí, se você tem falta de fusão, falta de penetração, isso pode gerar sérios problemas aí na hora que você vai ter tensão nesse teu material, que você vai ter uma pressão aplicada a ele. Falta de penetração, o termo se refere a falhas ao fundir ou fazer a raiz da soldagem. Também, manipulação, muitas vezes, ela é incorreta do eletrodo. Muitas vezes é velocidade elevada para você não ter penetração. Você acaba trabalhando com a velocidade muito rápida e você acaba não dando tempo de o material se depositar ou derreter o material de base de forma suficiente para que ele fique preenchido aqui. Mordeduras. Deve-se observar eletrodos revestidos, certos eletrodos têm maior tendência a gerar mordeduras, outros não. A consequência é a redução da área útil e concentração de tensão. Ele não mostrou ali.
mas mordedura nós já vimos ali. E vocês notaram que aqui no material que eu tenho aqui, que eu estou passando para vocês, a grande maioria dos problemas são manipulação incorreta do material. Então, a grande maioria das falhas de soldagem, ela se dá devido à falta de procedimentos de soldagem. Então, tem que ter esse cuidado. E daí as trincas, que são consideradas de continuidades mais graves, são fortes concentradores de tensão, podendo favorecer o início de uma fratura frágil. O que é uma fratura frágil? É uma fratura rápida, que ela não mostra a evolução do desgaste, nós não conseguimos prever, ela rompe de uma hora para outra. De modo bem simples, uma trinca pode ser considerada o resultado da incapacidade do material em responder à solicitação imposta. Aqui, ó. As trincas podem ser externas e atingir a superfície ou totalmente internas, não sendo, nesse caso, detectáveis por inspeção superficial na região. Daí nós vamos conseguir trabalhar só com ultrassom, com raio-x, para fazer esse controle. E agora existe um ensaio de íris, que eu não conheço esse procedimento ainda, mas no mês de julho eu vou estar acompanhando uma atividade na Trombini, numa empresa de papel e celulose, e eles vão fazer esse ensaio. Então, possivelmente nós vamos estar conversando. Eu vou estar trazendo para vocês aí detalhes a respeito desse tipo de ensaio aí, que é uma novidade para mim também. Então valeu. Oi? Voltando aqui. Então, as trincas elas podem se localizar na zona fundida ou na zona termicamente afetada, ou mesmo no metal de base, quanto as dimensões podem ser micro quanto macroscópicas. Então, aqui nós temos alguns tipos de trincas. Digo para vocês que as mais comuns elas acontecem aqui como a 7 ou como a 8, que são trincas na linha de fusão, e 8 trinca na raiz da solda. Um pouquinho aí. Aí isso acontece. Aqui uma macrografia mostrando uma trinca. Alguns tipos de fissura aqui. Uma microtrinca na zona fundida. Temos vários tipos de trinca. Só um pouquinho, deixa eu pegar aqui a pergunta do colega. Boa noite. Quando é indicada a solda filetada, em qual situação ela é melhor que apenas um cordão? Deixa eu voltar aqui. Interromper o compartilhamento. Então assim, passei a mão no olho ali que estava sujo de giz, agora ficou coçando o meu olho. Quando você fala em solda filetada, Lucas, eu entendo que você está trabalhando com diversos passes, isso que você quis se referir, né? Não a solda, porque solda filetada, nós podemos ter, assim, ó, quando eu faço esse tipo de solda aqui, ó, eu posso considerar como solda filetada. Ou quando, mas você está falando em solda com vários cordões intercalados, né? A solda com mais de um passe, na verdade, a norma ela recomenda que eu sempre trabalhe da seguinte forma. O que a norma recomenda? Que eu trabalhe com cordão raiz para fazer a soldagem. Que eu faça no mínimo um cordão
de preenchimento, e esse cordão de preenchimento ele pode ficar na borda e faça um cordão de acabamento conseguiram perceber? Para evitar mordeduras. É o que geralmente é feito. Mas se eu tenho uma junta muito grande aqui, com material muito espesso, daí eu tenho que estar fazendo vários passes, porque eu não consigo trabalhar a minha movimentação ali e a deposição de material correta. Então eu tenho que estar fazendo aí mais de um passe. Mas o ideal é que eu trabalhe pelo menos sempre com 3 cordões aí. Um de raiz, um de preenchimento e um de acabamento superficial. Tranquilo? Boa noite, professor. Boa noite. Eu pergunto por que lá na empresa tem a solda das cabeças das garras. Eu posso até te encaminhar alguma foto, alguma coisa. Elas são feitas. Ela é uma chapa de 1 polegada em 1/4 e chapas de 1 polegada ou 3/4 na lateral. Então vai dar 31 milímetros na parte inferior dela, e daí ou 25 ou 19 ali na outra parte. E elas formam um 90 graus, assim, sabe? E esse é todo preenchido de solda. E eles não gostam e não querem fazer nunca a solda fileteada, querem sempre fazer essa com vários passos, querem fazer sempre uma raiz e depois, no máximo, mais 2 para preenchimento. Só que é muito grande, né? E aí eu, analisando, tipo, chega uma máquina lá, uma Caterpillar, uma Komatsu e tal, boa parte das soldas, quando vai bastante volume, elas são fileteadas, né? São com vários passes intercalando, né? Um numa chapa e na solda, e outro na outra chapa e na solda. Daí eu fiquei na dúvida, né? Qual seria o mais indicado, ou varia de esforço, varia de chapa? Vai variar, o esforço vai determinar, na verdade, o teu volume de solda, né? O esforço. Geralmente, o teu esforço ele vai determinar o quê? É a espessura da chapa. E o teu cordão, pelo que eu entendi, é mais ou menos isso, né? E daí ela tem a solda aqui. Na verdade, eu vou fazer um desenho aqui, eu vou ver se eu consigo me explicar para o senhor, mas enfim, seria as duas extremidades da chapa, ali na espessura da chapa, uma encostada de quina na outra. 90 graus, assim. Isso, perfeitamente. E daí é soldado por fora. Espero que eu vou achar aqui um caderno aqui, fica mais fácil nós se entender. Deixa eu olhar aí. Não sei se o senhor vai conseguir enxergar aí, deixa eu ver se eu... Sim, entendi. Isso. E daí eles soldam, deixa eu fazer o desenho aqui pro pessoal, eu não sei se eles conseguiram visualizar ali. Sim. Isso, perfeitamente, isso aí. O ideal, na verdade, é você já ter uma fresta aqui entre elas para você poder fazer a tua raiz e você começar com esse teu material fundido já, né, Lucas? Você conseguir começar fundindo ele já aqui, fazer tua raiz e daí fazer... Por que fazer vários cordões? Não vários, mas... Porque a tua dissipação de calor ela é diferente. Você corre um grande risco de ter empenamento nessa tua chapa, principalmente na mais fina, por causa da dissipação de calor, né? Sim. Então você acaba tendo distorção. O ideal é você fazer alguns cordões. Você solda lá com eletrodo, com arame de Namag, com arame tubular. Não, esse aí é feito normal. Só as articulações que são feito tubular. Tem tubular também, mas nesse tipo de solda é o arame normal.
É o 70S normal lá. Isso. Então daí eles fazem um cordão aqui e já fazem outro por cima. Isso. Por que que eles fazem isso? Função de tempo, né? Na Para verdade, ganhar tempo, mas eu acredito que foi feito já. Na verdade, foi recomendado fazer a solda fileteada com vários passos, sim, pela questão de penetração. Que essa solda aí, ela nas extremidades até pega, mas no meio aqui, entre uma solda e outra, fica só depositado o material, não tem muita penetração aí. não tem penetração nenhuma, porque você faz um cordão muito grande e daí Exatamente. ele dissipa o calor muito rápido aqui e daí ele acaba não tendo essa zona de transição, ele não acaba tendo penetração num cordão em cima do outro, ele só vai sendo largado o material, fica bonitinha a solda, mas não tem, acaba não tendo a eficiência essa tua solda, né? Ela provavelmente ela deve gerar trinca e porosidade aqui nesses pontos, principalmente aqui, ó, quando você acaba essa chapa aqui, que você ainda faz mais um cordão por cima, você acaba tendo possivelmente entrada ali de porosidade, ela deve gerar alguns problemas nesses pontos ali. E daí, como na verdade esse primeiro teste que eles fizeram com solda fileteada, acho que o soldador não estava acostumado ou não, alguma coisa deu errado no processo, e eu sei que andou dando trincas. Aí eles baniram de vez, nunca mais quiseram saber da solda fileteada. Só que tem, por exemplo, em Olhais, que tem uma diferença de material, em chapa de espera de máquina, aqui agora fica meio superficial falar, mas eu acredito que seria muito mais eficiente a solda fileteada. Só que também não vou eu querer mudar o processo deles, por enquanto não dá ainda. Por enquanto ainda não dá. Mas, na verdade, assim, ó, o ideal é que você faça mais de um passe, mais de um, na verdade, pelo menos uns 4 ou 5 passos aqui para você conseguir a penetração e que você faça respeitando ah, o- os procedimentos. O ideal é que vocês façam assim, ó, para fazer uma soldagem das aqui, façam uma EPS determinando velocidade de soldagem, uma especificação do procedimento. Porque muitas vezes tu pode fazer fileteado, fazer os filetes menores, que daí você teria ah, um rendimento melhor e uma penetração maior no material. Só que se você fizer muito rápido, daí você vai gerar trinca, porque daí a tua diferença de temperatura daí vai ser muito grande ali. O Sim, ideal é que você mantenha pré-aquecido entre os passes, porque se é uma solda grande como essa, você tem que manter ela pré-aquecida. E daí eles fazendo dessa forma, depositando o material em 1 ou 2 vezes, eles mantêm o pré-aquecimento, o aquecimento, só que entre os passes, só que acaba não tendo a penetração suficiente. Já você fazendo passes, cordões menores, você consegue ter mais penetração, só que você tem um resfriamento mais rápido da peça. Daí o ideal é você manter um aquecimento entre os passes. Isso já entendi. aconteceu em outras situações comigo aí, o pessoal acaba optando por fazer esse aquecimento entre os passes, que daí ajudaria para evitar essas trincas que tu falou. Entendi. Mas tu vai conseguir um resultado muito melhor fazendo os filetes mesmo. Não, então tá mais Ou, certo o raciocínio. ou de repente, daí, tu faz uns 2, 3 cordões só, mas daí com arco submerso. Daí coloca um arame mais parrudo ali, daí tu consegue dar um aporte térmico maior na peça, e daí tu consegue fazer em menos passes. Mas com arame ali 1.2, que eu acho que vocês usam, Isso. você vai ter que fazer pelo menos uns 5 passes aí para E arco conseguir para um. submerso já se torna muito mais caro, né? Já, né? É, E tudo mais, aí já não se torna viável. não se torna economicamente viável, mas eu acredito que Isso. seria o melhor processo para trabalhar dessa forma. Ou fazer uns 5 filetes de solda ali, 5 cordões de solda. Acho que era o ideal pelo processo aí que tu está falando. Eu vou ver se tiro umas fotos e trago para a próxima aula, qualquer coisa. Não, não, tranquilo, que a gente vai discutindo. Beleza. Beleza? Vamos voltar ali para. Ô, professor, Opa!
Eu também tenho uma dúvida na questão do dimensionamento, porque normalmente quando a gente dimensiona, principalmente chapas, dependendo do dimensionamento que for, a gente usa o coeficiente de segurança, né? Sim. A solda, ela acrescenta alguma coisa no coeficiente de segurança? Você tem que tomar um cuidado a mais? Tem alguma coisa tabelada em relação a isso? Geralmente, a tensão de cisalhamento, tensão de ruptura de um cordão de solda, ele é maior do que do próprio material que você está trabalhando. Então, assim, por exemplo, por que que é 60-13, 70-13? O 60, ele significa que ele suporta uma tensão de 6.000 KSI. Já o 70, 7.000 KSI. Então, ele tem uma resistência mais elevada do que o próprio material. Então, você tem que levar em consideração que quando é uma junta soldada, você já tem que elevar o coeficiente de segurança de todo o equipamento, porque pode ter essas descontinuidades que são imperceptíveis a olho nu. Então, por exemplo, se tu está trabalhando com coeficiente de segurança 1,5, tu vai ter um junta soldado, você vai colocar um 2,5, 3. Vai depender muito das características também de projeto, porque é uma solda de um elemento que não vai ter risco ah, de vida para ninguém, não vai ter. Legal, posso usar 1,5, 2. Mas é uma ponte, daí eu vou usar 5, então eu vou ter cuidado. É uma talha que é uma ponte rolante, eu vou ter um coeficiente de segurança maior ainda. Entendi. Beleza? Então, o procedimento com solda tem que estar tomando um cuidado extra, então. Tem que estar tomando cuidado extra. O procedimento de soldagem, você vai determinar o fator de segurança nas características do projeto mesmo, não só na junta soldada, não só para a junta, entendeu? Então, Porque daí quando Pode você continuar. trabalha com uma característica como essa, por exemplo, aqui da chapa que o Lucas comentou ali, que tem uma espessura de 1,25 polegadas, que vai dar 31 milímetros, e a outra tem 3/4, que é 19. Você vai dimensionar a tua junta pela chapa de menor espessura, porque se a chapa vai suportar, consequentemente a junta soldada também irá, porque a resistência é maior. Só que daí tem que ter certos cuidados. Nós vamos olhar para frente ali, que daí é na estrutura cristalina do material. Porque muitas vezes daí eu tenho zonas de transição muito abruptas de material. Daí eu saio de um material frágil, de uma perlita, e vou para uma ferrita muito rápida, para uma baianita. Então, isso nós vamos ver ali, eu vou mostrar para vocês no próprio material ali que nós temos que ter essa atenção e esse cuidado. Então, é válido colocar isso na IPS também, né? Sim, isso sim. Mas isso está muito ligado à velocidade de soldagem e à temperatura entre passes, a temperatura de pré-aquecimento, isso que vai determinar essas zonas de transição do meu material. Beleza? Beleza. Eu vou voltar ali no material. Nós temos ali fissuras pelo hidrogênio, que são as chamadas fissuras a frio. Então, isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem depois uma leitura aí para vocês também tirarem dúvidas posteriormente. Eu quero trazer para cá, ver se nós achamos aqui as propriedades do material aqui. Aqui são propriedades químicas, que são corrosão no material. Muitas vezes eu acabo fazendo a solda, e daí aqui, eu tive falta de penetração na minha junta soldada, e daí ela gerou o quê? Corrosão na parede do tubo. Isso aqui, quer ver se for um vaso de pressão. Daí nós estamos mortos daí. Porque daí, imagine a concentração de tensão nesse ponto aqui. Então é um problema bem, bem sério. E aqui é uma micrografia com um aumento de 100 vezes no nosso ponto ali. Deixa eu ir mais para frente.
tensões residuais. E daí ele já chegou no final aqui, eu não consegui achar um outro material que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Só um minutinho aí, pessoal, que eu vou procurar aqui um material. E daí já é nesse mesmo livro, eu só tenho que avançar, retornar aqui para achar o material. Porque eu tinha separado o material ontem, tinha. Daí hoje mexi aqui e perdi as páginas que eu tinha deixado salvo aqui. Ah, quer ver? Ó, essa parte aqui é interessante, tá? Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, Lucas, isso daqui também te ajuda a responder o porquê da solda com vários passes é melhor do que a solda com menos passes. Tu tá vendo aqui esses dois cordões aqui, ó, essas duas representações? Olha o Sim. tamanho da zona termicamente afetada na representação A e olha o tamanho da zona termicamente afetada na segunda estrutura aqui. Você tem uma zona termicamente afetada menor, aqui você tem uma zona de transição mais sólida. Deixa eu ver se eu acho aqui a. Deixa eu voltar agora aqui. Conseguiu visualizar ali? Sim, consegui. Beleza. Só vou voltar agora ali, procurar ver se eu acho as fotos que eu queria. Retorno aí para vocês. Um minutinho aí que eu tô. Procurando as fotos aqui. Vai dar para mostrar
negócio legal aí para vocês. Aqui, ó, quando eu estou trabalhando minha zona fundida, a zona termicamente afetada, o metal de base, eu tenho aqui o aumento dos grãos e o ideal, e daí na zona fundida eu tenho os grãos menores, eu tenho um crescimento de grãos aqui a partir da zona termicamente afetada. O ideal é que eu tenha um crescimento dos grãos de forma competitiva, de que eles saiam da zona do metal de base e vão aumentando em sentido da zona termicamente afetada e até a zona fundida, para daí eles alterarem o tamanho, mas que eu não tenha esse seccionamento tão grande aqui, ó, porque senão, porque senão eu vou começar a ter problemas de microfissuras e trincas. Daí é a questão que o pessoal fala. A solda nunca quebra no cordão, quebra para frente. Claro, ela quebra aonde eu tenho a mudança dos grãos, da granulometria do meu material aqui, da zona do metal de base para a zona termicamente afetada. Tem aqui uma outra figura aqui, que daí eu tenho aqui, ó, a, a representação esquemática em ligas encruadas. Então, ligas encruadas são quando eu tenho encruamento do material, eu já tenho uma mudança na granulometria dela, e daí aqui a região A, ela é uma zona de transição, e daí se vocês analisarem aqui, ó, eu tenho um ponto bem perigoso. Por quê? Porque eu tinha grãos maiores, daí eu tive uma recristalização dos meus grãos, tive um outro encroamento dos grãos, tive uma mudança abrupta da forma da recristalização do meu material, e depois voltei a ter o aumento da granulometria. Então, aqui eu tinha grãos maiores, aqui eu fiquei com uma zona de tensão bem elevada, porque esses grãos pequenos aqui, eles aumentam consideravelmente a dureza do material, então eu tenho uma zona aqui pequena, com a dureza elevada, e depois eu volto a ter uma dureza mais abrandada no meu material. E assim por diante, eu vou ter aqui uma chapa de inox laminada a frio, e daí eu tenho minha zona fundida. Vocês podem ver que o que a gente tem? Vocês que tiveram aulas de materiais aí e têm um conhecimento, vocês sabem que esses, esses pontinhos escurecidos aqui, nós temos aqui a questão no diagrama de choque carbono, nós podemos ver o que é ferrita, perlita, baianita, mas o ideal é que eu tenha quanto mais homogênea for as, as zonas do material, melhor é para mim conseguir ter essa homogeneidade e não ter como nós falamos antes ali, aquela questão de descontinuidades. Então, essa transição ela tem que ser lenta aqui no meu material. E é o que acontece em certo ponto, ó. Só que da zona termicamente afetada para a zona fundida, eu não tenho essa transição. Então, isso acontece o quê? Muitas vezes eu tenho trincas aqui, ó, no meu material. Então, eu tenho que ter cuidado também. Da zona fundida para a zona termicamente afetada, eu tenho que ter uma transição mais abrandada aqui. Tranquilo? Daí aqui eu tenho também a zona fundida, a região de granulação grosseira, que é a zona termicamente afetada, tem uma área de recristalização e depois eu vou para o meu material de base. E daí eu tenho para cada tipo de material, eu vou ter uma característica diferente, de endurecimento, de tensão de pico e assim por diante. O que vai determinar isso? O que é interessante para mim? Só... o Lucas perguntou aqui se uma normalização resolve aquela situação. O ideal é fazer realmente, para mim conseguir áreas mais homogêneas, fazer
uma normalização ou fazer fugiu o nome agora, um revenimento, que é um tratamento de normalização, ou fazer, de repente, um martelamento para melhorar aquilo dali. Então, existe várias situações que eu posso estar trabalhando para resolver essas mudanças de estrutura cristalina do material muito agrúpido ali. Tranquilo? Eu ia começar hoje dimensionamento de cordões de solda, mas já é 9h30, eu não vou misturar mais um assunto hoje. Eu vou estar postando esse vídeo lá na nossa sala virtual. Vou estar postando também esse PDF que eu usei hoje como referência, ali, como material de base ali também, lá na sala virtual, e vocês vão fazendo o acompanhamento. Na próxima aula, nós faremos daí a atividade de dimensionamento de soldagem. Beleza, pessoal? Tranquilo. Ok. Tranquilo? Show de bola, Então, professor. tenham uma boa noite. Qualquer dúvida, vocês têm meu contato e a gente vai conversando aí. Certo? Boa noite, até mais. Bom descanso para vocês.